a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos os meus irmãos. Que bênção podermos estar juntos para glorificar ao nome daquele que vive e reina. How great is it being here today to glorify the name of the one who lives and reigns. Maravilhas, maravilhas. Quero saudar os nossos irmãos que estão em casa, I want to welcome our brothers and sisters who are at home, no trabalho, aonde você estiver. at work, wherever you may be. Grato a Deus pela sua vida que está também nos acompanhando. I'm grateful to God for your life, Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. and I have a word of the Lord to your heart. Vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Let's begin with the word of the Lord our God. Nós estamos nesta série Atos precisa continuar, né? We're going into the series Act Need to Continue. E para isso nós vamos ler Atos capítulo de número 8. And for this we're going to read Acts chapter 8. Enquanto você encontra o seu texto, deixa eu perguntar aqui se alguém que pela primeira vez está conosco, é a primeira vez que você vem à igreja. Is there anyone here who's visiting us for the first time? Deixa eu conhecer você, dá um sinalzinho assim bem alto com a sua mão. Aqui nós temos aí um jovem casal. We have Deus a young abençoe couple here. vocês. God bless you. Maravilhas. Alguém mais nos visita pela primeira vez nesta noite? Quero conhecer a sua vida. Anyone else visits us for the first time? I want to get to know you. Ok, maravilha. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Be welcome in the name of the Lord. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos nossos Let's queridos. give the Lord a round of applause. Se sintam em casa. Feel at home. Maravilhas. Obrigado, Júnior. Atos capítulo 8, Acts chapter 8, diz assim o texto sagrado a partir do versículo de número 1. says the following, starting from verse 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E a multidão, ou as multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluias. Nós temos Atos dos Apóstolos. We have Acts of the Apostles. No capítulo 2, aonde o poder do Espírito Santo desce sobre a igreja. In chapter 2, where the power of the Lord comes down to the church. A igreja, a partir daí, nunca mais viverá algo similar. And from that moment, the church would never live something the same as before. A igreja, a partir desse instante em que o Espírito de Deus se manifesta em poder no meio dela, The church, from the moment that the Holy Spirit manifests in power over them, começa a experimentar algo genuíno, algo inusitado, algo novo. starts to experiment something genuine and new. Pedro, ele nas pregações ganha milhares de pessoas para Jesus. Peter, during his preaching, he gains thousands of people for Christ. Paralítico é curado. People who couldn't walk are cured. Muitas pessoas conhecem o poder do Espírito Santo. Many people get
get to know the power of the Holy Spirit. A igreja está em plena ascensão, está crescendo muito. The church is growing a lot Até que então se começa uma perseguição. until a persecution begins. Quem persegue a igreja é Paulo, conhecido como Saulo. Who persecutes the church is Paul, known as Saul. Há um movimento muito grande em todas as regiões. There's a great movement in all the regions. Eles ouvem falar o que está acontecendo lá em Jerusalém. They hear about what is happening in Jerusalem. Então Saulo pede carta para ir a Jerusalém And so Saul asked for a letter to go to Jerusalem para perseguir estes que falam a respeito de Jesus. so that he can persecute those who talk about Jesus. Quando Paulo chega nesta cidade, When Paul gets to the city, há um grande mover acontecendo lá. there's a big movement happening. E Estevão debate com pessoas acerca do evangelho. And there were debates between people about the gospel. Ele é preso e condenado à morte. They are arrested and condemned to death. Paulo é quem está avaliando a situação e determinando a morte de Estevão. Paul is the one who's evaluating the situation and determining those who are going to be killed. Todo aquele cenário acontece. Estevão é jogado de um barranco para baixo. All of that scenery is happening, and then Stephen is thrown down. Uma multidão lança pedras em Estevão. And then a group of people throw rocks at Stephen. Estevão levanta seus olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes. He lifts his eyes to the heavens and he said, Lord, forgive me. Eles não sabem o que estão fazendo. They don't know what they're doing. E quando Estevão morre, há uma perseguição ainda que continua na cidade. And when he dies, there is a persecution that is still happening in the city. Todos sabem o que acontece agora com alguém que prega o evangelho. Now everyone knows what happens to somebody who preaches the gospel. E Paulo montou equipes de soldados que iam entrando de casa em casa. And Paul prepared groups of soldiers who would go into every house. E ia prendendo as pessoas. And they would arrest the people. E elas estavam sendo colocadas dentro das prisões. And they were being put into prisons. Quando a igreja percebeu que esta aflição acontecia, When the church noticed that this was going on, que uma perseguição se iniciava contra a igreja de Cristo, that a persecution was going against the church of the Lord, aqui começa Atos capítulo 8. this is when Acts chapter 8 begins. Muitos fogem para outras cidades. Many of them run away to other cities. E Felipe, em especial, And Philip specifically, ele desce até esta cidade, he goes down to that city, Samaria. Samaria. A igreja estava num crescimento muito grande. The church was growing really fast. Uma igreja bem consolidada, bem estruturada. A well-structured church. Uma igreja que estava com os seus departamentos todos em dia. A church that had all of its sections up to date. Muitos diáconos foram levantados para ajudar a servir, porque a igreja estava em grande crescimento. A lot of people were raised to help because the church was growing a lot. E estava uma situação muito gostosa na igreja em Jerusalém. And it was a great situation in the church of Jerusalem. A igreja de Jerusalém era aquela igreja que quem entrava dizia: eu quero fazer parte desta igreja. The church of Jerusalem was a church where whoever came in would say, I want to be a part of this church. E aqueles que estavam já inseridos no contexto da igreja diziam: eu não quero sair daqui nunca na minha vida. And those who were already in the context of the church said, I never want to leave this place. Se fosse nos tempos de hoje, nós diríamos: esse é o lugar que Deus escolheu para eu servir o seu nome. If it was today, then we would say that this is the place the Lord has chosen for me to serve His name. Eu amo esse lugar. I love this place. Eu amo esta casa. I love this house. Eu gosto de estar aqui e celebrar a Deus aqui. I like being here and celebrating the Lord here. Todas as oportunidades que eu tenho, chamo inclusive pessoas para virem à igreja. All of the opportunities that I have, and I call people to come to the church. Porque a minha igreja é demais. Because my church is amazing. Eu amo a minha igreja. I love my church. Eu quero que todo mundo faça parte da minha igreja. I want everyone to be a part of my church. Dessa igreja aqui em Jerusalém. And this church here in Jerusalem, Ela não para de crescer. it doesn't stop growing. Que eu não sei que tamanho que isso vai ficar aqui em Jerusalém. I don't know what size this is going to become here in Jerusalem. E Deus está olhando dos céus. And God is looking from heaven. E há uma perspectiva diferente no coração de Deus daqueles que estão na terra. And there is a different perspective from God than those of them who are on earth.
Porque os que estão na terra, lá na igreja em Jerusalém, Because the ones who are on earth in the church of Jerusalem, eles estão dizendo: a nossa igreja está top, they are saying that our church is great. está crescendo muito. It's growing a lot. Mas Deus estava olhando lá do céu e dizendo: vocês não estão crescendo o suficiente. But then God was looking from heaven and saying, you're not growing enough. Os membros da igreja diziam: que bom estar aqui. The members of the church were saying, how great is it to be E here? Deus dizia no seu coração lá no trono: não é bom que vocês fiquem aí. And then God was saying, it's not good that you remain there. A igreja em Jerusalém dizia: a nossa igreja está crescendo muito. The church in Jerusalem was saying, our church is growing a lot. E Deus lá no trono dizia: não é só em Jerusalém que eu quero que a minha igreja cresça. And God from the throne was saying, I don't only want my church to grow in Jerusalem. Vamos enviar alguns mensageiros. Let's send a few messengers. Vou levantar na igreja alguns evangelistas. I'm going to raise in the church a few people. E eu imagino que algum líder da igreja tivesse colocado a proposta. And then I can imagine that a leader at the church had put the proposal. Queremos expandir. We want to expand. Há alguém que quer fazer missão por aí? Is there anyone who want to do missions around here? Estamos pensando em abrir uma igreja em Samaria. We're thinking about opening a church in Samaria. E estamos pensando em abrir uma igreja na Judeia. We're thinking about opening a church in Judea. Mas é como que se alguém ouvisse o chamado dissesse: não. But it's like somebody heard the calling and said no. Para que ir lá? Why go there? Se está tão bom aqui. If things are so good here. Olha que igreja maravilhosa é essa que nós temos. Look at this amazing church we have here. Vamos ficar todos juntos como estamos. Let's all stay together as we are. E vamos adorar a Deus aqui em Jerusalém. And let's worship the Lord here in Jerusalem. Há uma situação que está muito confortável. The situation is very comfortable. Há uma situação muito cômoda para todos. The situation is very common for everyone. E Deus então tem uma brilhante atitude, uma ideia. And then God has an amazing attitude and idea. Eu vou permitir que a minha igreja passe por um tempo difícil. I'm going to allow my church to go through a difficult time. Porque no tempo difícil, Because in the difficult time, a minha igreja cumpre a minha palavra. my church will fulfill my word. Eu não quero fazer apologia a sofrimento aqui, não. I don't want to apologize for suffering here. Não é essa a ideia. That's not the idea. Mas a ideia é mostrar para o seu coração que às vezes nós, ou você ou eu, nós podemos passar por uma situação difícil. But the point is to show you that me and you, we can go sometimes through difficult times. E às vezes a gente não entende essa situação que a gente está sofrendo. And sometimes we don't understand the situation we're going through. E nem precisa muito entender. And we don't really need to understand it. Mas o que nós temos que ter no coração é que Deus está no controle. But what we need to have in our heart is that the Lord is in control. E aquilo que muitas vezes até no meu coração eu penso que veio para me derrubar, And a lot of times what I think that came to pull me down, Deus está dizendo: isso não é para te derrubar. the Lord is saying this is not to get you down. Isso é para te promover. This is to promote you. A aflição que você pode estar passando na sua vida The difficulty you're going through in your life não é para te matar, is not to kill you. é para te promover. It's to promote you. Não é para te enfraquecer, It's not to weaken é you. para te fazer mais forte. It's to make you stronger. Não é para te limitar, It's not to limit you. é para quebrar as paredes da tua limitação. It's to break the barriers of your Eu quero limitation. expandir você. I want to expand you. No tempo da tua aflição você vai conhecer coisas que você não conhece. In the time of your difficulty, you're going to meet things that you Você didn't vai know poder before. viver coisas que ainda não You're viveu. going to live things you hadn't lived before. No tempo da tua aflição, In the time of your difficulty, você vai perceber que Deus pode fazer coisas que ainda não fez. you're going to see the Lord can do things that haven't yet been done. Você vai ser usado por Deus como nunca foi. You're going to be used by the Lord how never before. Você vai alcançar coisas que nunca pensou em You're going to reach alcançar. things you never thought of reaching. Há um futuro de glória te esperando. There is a future of glory waiting for you. Mas não vai começar com uma pequena glória. It's not going to start with a small amount of glory. Não, esse futuro de grande glória And this future of great glory pode ter início numa pequena perseguição. can have beginning in a É num small momento persecution. pequeno de aflição It's a small amount of problem. que o momento grande de glória acontece. So that the big amount of glory can happen. É a tua aflição It's your problem que vai te levar para um lugar that will take you to a place aonde Deus te promovendo when the Lord is promoting vai te you. fazer viver grande It's going to glória make you live great glory em Cristo
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Christ, our Savior. Elias disse: Elijah said, moço, sobe lá no monte go up to the mountain e vem me contar o que você vê. and come tell me what you see. E ele sobe 1, 2, 3, 4, 5, 7 And he vezes. goes up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Na 7ª vez ele diz: On the 7th time he says, eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um I see homem. a small cloud the size of a man's hand. Então Elias manda dizer: corre, And so Elijah says, run, diz a Acabe tell Kabi que vem uma grande tempestade por aí. that there is a big storm coming. Dá medo o nome tempestade. The name storm has fear. Ninguém gosta de tempestade. Nobody likes a storm. Na tempestade tem trovões, In the storm there's lightning. tem relâmpagos, There is thunder. tem ventos fortes, There are strong winds. tem chuva pesada descendo. There is heavy rain coming down. Mas isso que parece uma tribulação But what seems like a tribulation vai gerar uma grande bênção. is going to generate a great Faz blessing. 3 anos e meio que não chove sobre a terra. It's been 3 years since it hasn't rained on Agora earth. alguém anuncia grande tempestade. Now they announce a great storm. Você tem 2 alternativas. You have 2 alternatives. Fica com medo da tempestade Be scared of the storm ou louva a Deus pela bênção que a tempestade está trazendo. or worship the Lord for the blessing that the storm is bringing. Esta aflição This problem que você começou a passar, you started to go que through, você continua vivendo, that you're still living, Deus te manda dizer: God is telling you não é para morte, it's not for death. é para engrandecer o nome, Great the name, não é para te matar, to kill you, mas é para te fazer maior. but it's to make you bigger. Uma perseguição acontece em Jerusalém. A persecution is happening in Jerusalem. Como é bom receber o Espírito Santo. How great is it to receive the Holy Spirit? Como é bom viver o que Deus está fazendo It's aqui. so great to live what the Lord is doing here. Eu lembro quando tudo isso começou. I remember when all of this started. Foi lá em Atos capítulo It was in 2. Acts chapter 2 Quando estavam todos reunidos. when everyone was united. De repente o Espírito desceu. Then the Holy Spirit came down. Foi ali que começou. That is where it started. Mas tem algo que aconteceu antes disso começar a acontecer. There was something that happened before this began to happen. E o que é que aconteceu antes disso começar a acontecer? What is it that happened before this started to happen? Jesus apareceu. Jesus showed up. Em Atos capítulo 1, Jesus apareceu. In Acts chapter 1, Jesus showed up. E Jesus disse: And Jesus said, vocês vão receber grande poder. you guys will receive great power. Vocês vão viver tempos maravilhosos. You're going to live amazing times Depois da vinda do Espírito Santo. after the coming of the Holy Spirit. Mas quando tudo isso começar a acontecer, But when all of this starts to happen, não se esqueçam, don't forget, não é só para Jerusalém, it's not only for Jerusalem. também é para Judéia, It's for Judea. também é para It's Samaria, for Samaria. também é para os confins da terra. All of the sides of the earth. Isso tem que chegar na Inglaterra, This needs to arrive to isso England. precisa chegar no Brasil, This needs to get to isso Brazil. precisa alcançar a Espanha, It needs to get to Spain. isso precisa entrar em Portugal. It needs to get into Portugal. O povo da Suíça precisa viver The isto. people from Switzerland need to live this É em toda a terra. in the whole of the earth. Agora o povo está vivendo isso em Jerusalém. Now the people are living this in Jerusalem. Entraram numa zona de conforto. They got into a zone of comfort. Como é bom viver isso em Cristo Jesus. How great is it living this in the Lord? E se esqueceram da primeira parte. And they forgot about the first part. Vão e distribuam isso que vocês receberam Go and share what you were given em toda a face da terra. in the whole of the earth. Como eles esqueceram disso, Since they forgot this, então Deus permite, then the Lord allows, Deus permitiu He allowed a igreja passar por um momento de tribulação. the church to go through a phase of problems. A igreja começa a ser perseguida. The church starts being persecuted. Quando a igreja ela começou a ser perseguida, When the church started being persecuted, então um gatilho foi acionado. then a trigger was activated.
E aqui entra o primeiro ponto da mensagem que eu quero aplicar no seu coração. And here enters the first point that I want to apply to your heart. Se você foi revestido de poder, If you were redressed in power, o poder pelo qual você foi revestido the power you were redressed by te fará perceber que os teus desafios will make you notice that your challenges, são gatilhos da tua própria expansão. they are triggers of your own expansion. Eu vou repetir. I'm going to say it again. Receber o poder do Espírito Santo de Atos capítulo 2 Receiving the power of the Holy Spirit in Acts chapter 2 não é sinônimo de vencer toda a tribulação que aparece de uma maneira muito fácil. isn't a synonym of winning everything you go through really easily. Receber o poder do Espírito Santo do Atos capítulo 2 Receiving the power of the Holy Spirit in Acts chapter 2 não é viver em Jerusalém dentro de uma igreja pomposa sem problema nenhum. isn't living inside Jerusalem in a perfect church without problems. Ser revestido do poder do Espírito Santo Being redressed in the power of the Holy Spirit é saber que mesmo enquanto eu estiver passando por aflição, is knowing that even when I'm going through problems, nesta aflição tem um propósito de Deus sobre a minha vida. in this problem there is a purpose of the Lord in my life. E isto que não veio para me matar, And what didn't come to kill me, há um ditado em português que a gente diz que o que não mata, engorda. there is a saying in Portuguese that says what doesn't kill you makes you fat. Para os que não têm problema com gordura, diz que fortalece. For those who don't have a problem with gaining weight, say that it makes them stronger. Mas o fato é este, But this is the fact, que algumas coisas acontecem na nossa vida that some things happen in our lives, e é Deus dizendo para nós assim: and it's God telling us this. você está na zona de conforto. You're in the comfort zone. Eu preciso tirar você dessa zona de conforto, I need to take you out of this comfort zone porque tem algo maior para acontecer na sua vida. because there is something bigger that needs to happen. Eu quero que você saia da zona da onde você está. I want you to get out of where you are Que tem gente ministrando sobre você. because there are people ministering over you. Que a igreja está cheia de grupos, de pequenos grupos. That the church are full of small groups. O teu pequeno grupo cuida de você. Your small groups take care of Ah, you. como é bom ir na igreja ser ministrado. Oh, how great is it going to church and being Ah, que ministered? delícia é ir no pequeno grupo e ser ministrado. How great is it going to the small group and being ministered? O meu líder me liga. My leader calls me. O meu grupo cuida de mim. My group takes care of me. Ai, que delícia esse evangelho. How amazing is this gospel? E a gente vive como menino na fé And we live like children in faith a vida inteira, our entire lives, até o ponto que Deus diz: to the point that God says você precisa por um momento parar de ser servido you need for a moment to stop being served e começar a servir. and begin to serve. Você precisa parar de receber You need to stop receiving para começar agora a oferecer. so that you can start offering. Já faz algum tempo que você está na igreja pomposa de Jerusalém. It's been some time that you've been in this perfect church in Jerusalem. Você está vendo muita gente vivendo experiências. Seeing a lot of people living experiences. Está na hora de você ter as suas próprias experiências. Time for you to make your own experiences. Ah, Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Oh Lord, from here I don't leave. Nobody can take me out of here. Paulo, Paul, eu te permito, sobe para Jerusalém, I allow you go to Jerusalem, persegue a minha igreja. persecute my church. Paulo vai lá, Paul goes there. persegue a igreja. He persecutes the church. Estevão é morto. Stephen is dead. Ah, os irmãos que se esconderam em casas The sibling who hid in houses, arrombaram a porta das they casas, broke down the doors of the houses, prenderam os que estavam escondidos nas suas próprias casas. arrested the ones who were hiding in the Os houses. que souberam que os que estavam presos estavam escondidos em casa, The ones who heard about that the ones who were arrested were hiding in the disseram: houses. que tribulação é essa? Said, what is this tribulation? Não há onde se esconder. There is nowhere to hide. Vamos ter que fugir da cidade. You're gonna have to run from the city. Aí um foge para cá, And then one runs that way. outro foge para The lá other runs the other way. e outro foge para colar. And then the other one runs to that way. E eles saem da zona de conforto And they leave their comfort zone. e estão agora vivendo o que a gente chama de tribulação. And they are now going through what we call a tribulation. O que a gente não sabia What we didn't know é que no momento da nossa maior tribulação is that in the moment of our biggest problems, é a grande oportunidade e o momento que o Espírito Santo de Deus mais vai nos usar. is the biggest opportunity and the moment that the Holy Spirit is going to use us the most. Alguém pegou essa palavra? Okay, are you listening to this?
Eu tô tão mal. I'm so upset. Acho que eu não vou na igreja hoje. I'm not going to go to church today. Eu estou tão mal. Oh, I'm so upset. Não estou afim de participar do pequeno grupo. I don't feel like joining the small group Eu today. estou tão atribulado I'm going through so much. que eu não estou muito interessado em me envolver agora. I'm not really interested in getting involved at Escuta, the moment. é no teu maior momento de aflição Listen, it's in the moments of your biggest difficulties que o Espírito Santo de Deus quer usar você. that the Holy Spirit of the Lord wants to use you. Porque se você é usado só quando você se sente forte, Because if you're only used when you feel strong, você corre o risco de achar que é a tua força. you run the risk of knowing that Mas it's your quando strength. você estiver vivendo uma tribulação, But when you're going through difficulties, achando que não tem nada para entregar para ninguém, knowing that there is nothing to give to anyone, então o Espírito Santo vai te usar. then the Holy Spirit is going to use you. E quando alguém te perguntar o que é isso, And when somebody asks you, what is this? você só vai poder dizer: You're only going to be able não to tem say, nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. it has nothing to do É with obra me. do Espírito It's the Santo. act of the Holy Spirit. Orabacando robiamanda rabachandarama. Primeiro, Firstly, o ambiente que eu estou the atmosphere that I am in revela qual é a minha essência. reveals my essence. Vou repetir. I'm going to say it again. O ambiente que eu estou The atmosphere that I am in revela a minha essência. reveals my essence. Felipe Philip saiu de Jerusalém, left Jerusalem, fugiu para Samaria. ran to Samaria. Não tinha ninguém que conhecia Felipe lá. There was nobody who knew him there. Felipe estava vivendo uma crise. Felipe was going through a crisis. Qualquer coisa podia acontecer com Felipe. Anything could happen to Philip. Felipe podia ter se revoltado contra Deus e dizer: para mim, chega. Philip could have gone against God and said, to me, it's enough. Tava tudo bem, vivendo na maior bonança lá na igreja. Tava boa a igreja. Everything was good living at the church and everything was great. Por que Deus permitiu isso acontecer com a sua igreja? Why did God allow this to happen to his church? Quer saber de uma coisa? Do you want to know something? Não sirvo mais a esse Deus. I won't serve this God anymore. Vou fazer o que eu quiser da minha vida agora. I'm going to do what I want with my life. Afinal de contas, aqui ninguém me conhece. After all, nobody knows me here. Eu posso fazer qualquer coisa e ninguém vai me julgar. I can do anything, no one's going to judge me. Ele podia se perder na vida. He could lose himself in life. Mas o que Felipe fez? But what did Philip do? Ele disse: He said, se eu não posso te servir em Jerusalém, if I can't serve you in Jerusalem, eu vou te servir aqui aonde ninguém me conhece. I'm going to serve you here where nobody knows me. Aí ele está num ambiente, And then he's in an atmosphere, e o ambiente que ele está vivendo é um ambiente hostil. and the atmosphere that he's living in is an hostile atmosphere. Ele está com medo. He's scared. Ele está temeroso. He has fear. Ele está sentindo uma incapacidade dentro dele. He feels incapable. Eu não posso descrever exatamente qual é o sentimento que Felipe sentia. I can't describe exactly what Philip was feeling. Mas uma coisa eu posso assegurar: But one thing I'm sure of, não eram bons os sentimentos que Felipe estava sentindo. the feelings that he was going through weren't positive. Mas a despeito do que ele sente, But regardless of what he feels, a despeito do que ele está vivendo como situação na sua vida, regardless of the situation he's going through in his life, ele está dizendo: he is saying, eu preciso anunciar a Cristo para todos que precisam ser I salvos. need to announce the name of the Lord to all of those who need to be saved. Eu preciso dar às pessoas o que eu tenho dentro de I mim. need to give the people what I have inside of me. Porque no nosso ambiente, Because in our atmosphere, nós revelamos a nossa essência. we reveal our essence. Tem gente que passa por um tempo de dificuldade. There are people who go for a time of difficulty Ele reclama, ele murmura. and they complain. Ele fala mal de Deus e do mundo. They talk bad about the Lord and the Mas world. outras pessoas num tempo difícil, But other people during difficult times, eles levantam a mão para o céu e dizem: Senhor, eu ainda te louvarei. they raise their hands to heaven and say, the Lord, I will still worship you. Eu perdi o controle de toda a situação. I lost control of the whole situation. Não posso voltar para minha cidade. I can't go back to my city. Não posso entrar na minha casa. I can't go back to my home. Eu não posso fazer lá o que eu quero fazer. I can't do what I want to do there. Fui roubado da minha própria liberdade. I was stolen from my own freedom. Mas ninguém vai me impedir de falar do teu nome. But no one is going to stop me from speaking about your name. Esse é Felipe. This is Philip.
ele decidiu anunciar o evangelho. he decided to announce the gospel. Deuteronômio capítulo 8, Deuteronomy chapter 8, versículo 2 diz assim. verse 2 says the following. Eu já ensinei isso à igreja e repito aqui com I vocês. already taught this to the church and I'll say it again. Olha o que diz o texto. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que você tem no teu coração, se você guarda os mandamentos de Deus ou não. Escute. Listen, 40 anos. 40 years. Quantos anos? How many? A igreja está aqui? Is the church here? Quantos anos? How many years? 40 anos sofrendo. 40 years suffering. Sofrimento que revela o que tem dentro. Suffering that reveals what is on the inside. Porque o ambiente revela a minha essência. The atmosphere reveals my essence. Eu estou no deserto, I'm in the desert, passando por aflição. going through difficulties. A minha essência será revelada. My essence will be reviewed. Quer ver só uma coisa? Do you want to see something? Nós não podemos julgar pessoas. You can't judge people. Diga assim, bem forte comigo. Say this with me. Eu não posso I can't julgar pessoas. judge people. Isso é claro para nós? Is this clear to us? Não dá para julgar. We can't judge them. Mateus capítulo 7, olha o que diz o texto sagrado, Mateus capítulo 7. Matthew chapter 7, look what it says. Verso 1 e verso 2. Verse 1 and 2. Diz assim. Mateus capítulo 7. Joga para nós, por favor, aqui está. Leia comigo bem forte. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não julgueis para não... Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Não julgueis para que não sejais... Não posso julgar. I can't judge. Aí o versículo 2 vai dizer assim para nós. Then verse 2 will say, Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Eu não posso julgar ninguém. I can't judge anyone. Mas sabe o que me chama a atenção aqui na vida de Felipe? But do you know what calls my attention here in the life of Philip? O que me chama a atenção na vida de Felipe é o que está no versículo 5. What calls my attention in Philip's life is what is in verse 5. Joga para mim, depois nós voltamos aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, mas volta para mim em Atos capítulo 8, versículo 5. Deixa eu fazer um paralelo. Atos capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, que me encanta isso na vida de Felipe. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Felipe estava sofrendo, Philip was suffering. estava debaixo de perseguição, He was under persecution, vivendo provavelmente a maior tribulação da sua vida, going through the biggest difficulty of his life. e ele decidiu ser usado por Deus. He decided to be used by the Lord. O versículo 6 vai dizer assim, presta atenção. Verse 6 is going to say the following. Olha o que diz o verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A multidão ouvia e via. The people saw and heard. Vou repetir. I'm going to say it again. A multidão ouvia The people heard e via. and saw. Em outras palavras, tem que ter coerência com o que eu falo In other words, it needs to be cohesive e with com what o I que eu say pratico. and what I practice. Há muita gente que fala, There are a lot of people who speak, mas a sua prática não está condizente com o que fala. but their practice doesn't go with what they are saying. Amo a Cristo,
I love the Lord, mas as minhas práticas não demonstram que eu amo a Cristo. but my practices doesn't show that I love Christ. Sou de Jesus. I belong to Jesus. E coloco até camiseta escrita. And then I put a shirt that says so. E uso até uma corrente com a cruz pendurada. And I use a necklace with a cross that's hanging from it. No meu carro tem até um adesivo com uma pomba. In my car there is even a sticker with a bird. E eu digo, sou de Cristo. And I say I belong to Christ. Ah, mas as minhas práticas não mostram que eu sou desse Cristo que a minha boca diz que eu sou. But my practice doesn't show that I belong to this Christ I say I am. O que me chama a atenção na vida de Felipe What calls my attention in Philip's life é que Felipe dizia is that Philip used to say, e a multidão ouvia. and the people would listen. E tudo que Felipe fazia, And everything that Philip would do, a multidão via. the people would see. A multidão quer ouvir The people want to listen. alguém que produz de acordo com o que fala. Somebody who produces according to what they say. Se eu não posso produzir de acordo com aquilo que eu falo, If I can't produce according to what I say, eu não consigo convencer quem me escuta. I can't convince those who are listening to me. Então, se você diz que é de Cristo, So if you say you belong to Christ, olhe como Cristo olha, look how Christ looked. ande como Cristo anda, Walk how Christ walked. se vista como Cristo se veste, Dress how Christ dressed. trate como Cristo trata, Treat the way that Christ porque treated. eu sou conhecido Because I am known pelo que eu falo by what I say e pelo que eu faço. and by what I do. Agora, Now, eu não posso julgar ninguém. I can't judge anyone. Eu não julgo a Ana. I don't judge Anna. Eu não posso julgar a Ana. I can't judge Anna. Mas a Ana But Anna é uma pessoa is a person que produz na vida. who produces in life. Eu não posso julgar a Ana, I can't judge Anna, mas eu devo julgar as obras que a Ana produz. but I should judge the works that Anna produces. Felipe estava sendo observado. Philip was being observed. O que ele fala? What does he say? Tem coerência com o que ele faz? Is it cohesive with what he does? Ou ele fala de Cristo, mas age como se de Cristo não fosse? Or does he talk about Christ but act like he doesn't belong to him? Não, Felipe Philip fala. Philip talks. E ele me convence com a sua fala. And he convinces me with his words. Mas o que carimba, But what really stamps on o it, que marca a minha vida, what marks my life, é em ver que o que ele is faz seeing that what he tem does toda a coerência com o que ele is fala. cohesive with what he says. Ah, estou junto, meu irmão, contigo. Oh, I'm with you, my brother. Meu pastor, estou junto contigo. My pastor, I am with you. Meu líder, conta comigo. My leader, you can count on me. Domingo estou lá na igreja, hein? Sunday I'll be at church. Vamos celebrar a Deus juntos. Let's go celebrate the Lord together. Ah, de Jesus eu não largo de jeito I nenhum. will never give up on Jesus. Só que quando a gente precisa mostrar isso em ações, But when we need to show this in action, as nossas ações não estão vinculadas com a nossa fala. our actions aren't cohesive with what we're saying. Tem alguém aqui? Is anyone here? Agora a Bíblia diz assim, voltando para Mateus capítulo 7. Joga para mim Mateus capítulo 7. Now the Bible says this, going back to Matthew chapter 7, O mesmo texto que fala que eu não posso julgar ninguém, the same text that says I can't judge anyone, ele vai dizer para mim lá no versículo is going to 6. say to me in verse 6, Não deis aos cães coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se as desperdicem. Ora, como que eu chego à conclusão que alguém é cão how do I come to the conclusion that someone e is a que dog, alguém é porco that someone is a pig, se eu não fazer um julgamento? if I don't do a judgment? Agora, se ele diz que eu não posso dar aos cães Now if he's saying I can't give to the dog as coisas santas, holy things, nem aos porcos as pérolas, nor the pigs, como eu vou pearls, saber quem é cão e quem é porco? how am I going to know who's a dog and who's a Se pig eu não posso julgar uma situação? if I can't judge a situation? E esta é a questão. And that is the thing. Eu não posso julgar a Ana, I can't judge Anna, mas eu preciso julgar as obras que a Ana produz. but I need to judge the works that Anna produces. Eu amo a vida da Ana e não vou falar contra ela. I love Anna and I'm not going to speak against her. Mas eu não concordo com a Ana porque as obras que ela produz é de cão. But I don't agree with her
because the works that she produces are like a dog. As obras que ela produz é de porco. The works that she produces are like a pig. Então eu aprendo a não julgar a pessoa, And so I learn not to judge the person, mas julgar as obras que ela but to produz. judge the works that they produce. Olha o que Paulo vai dizer quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 5. Look what Paul says in 1 Corinthians chapter 5. 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer assim, verso 11. Joga para nós, por favor. Quem está aqui, diga amém. Ok. Diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, ele é devasso, ele é avarento, ele é idólatra, ele fala mal das pessoas, ele é beberrão, ele rouba, ele faz mal a tudo e a todos. Com tal pessoa não se sente para comer. Olha o que o texto está dizendo. Look at what the text is saying. Volta para mim o texto, ali, é isto. Está dizendo: não vos associeis It's saying don't associate com aqueles que with those dizem. who speak. Com aqueles que dizem. Of those who speak. Eles falam: They talk. eu sou de Cristo, I belong to Christ. eu amo a Cristo, I love Christ. eu faço parte do corpo de Cristo. I am a part of the body of Christ. Eles estão dizendo ser irmãos. They are saying that they are brothers and sisters. Ah, mas essas pessoas que dizem But these people who speak, estão realizando obras que não condizem com o que eles dizem. they are doing things that isn't cohesive with what they're saying. Falam que são de Cristo, They say they belong to Christ, mas são devassos. but they are divisive. Falam que são parte da They igreja, say they are part of the church, mas são avarentos. but they are lying. Falam que são de They Jesus, say that they belong to Jesus, mas não largam a idolatria. but they don't give up Eles idolatry. falam que fazem parte da They say igreja, they are part of the church, mas fala mal do louvor, fala mal dos diáconos, fala mal das intercessoras. but they talk badly about the people who are singing, the people who are preaching. Eles falam que são de Cristo, They say they belong to Christ, mas são beberrão. but they are Na drunk. primeira oportunidade roubam. In the first opportunity, they Nem que steal. seja a alegria do outro. Even if it's the joy of others, O irmão vai contar um testemunho somebody goes to say a testimony com toda alegria, with all joy, e ele sempre tem uma palavra para roubar a alegria do irmão. and they always have a word to steal the joy of their siblings. Eles dizem, They speak, mas o que eles produzem but what they produce não tem nada a ver com o que eles dizem. has nothing to do with what they're Aí speaking. Paulo dá um conselho: Then Paul gives an advice. nem sente para comer com tais pessoas. Don't sit to eat with these people. Escuta, a Paulo não está dizendo que não é para sentar com quem bebe, com quem rouba, com quem mente. Não. Paul isn't saying not to sit with those who lie, who drink. Paulo não está dizendo que não é para se assentar e fazer aliança com quem mente. Não, não é isso que Paulo está Paul isn't falando. saying not to sit down and make alliance with those who are lying. Paulo não está dizendo que você não pode ser amigo de uma prostituta, sentar e comer com ela. Não. Paul isn't saying that you can't be friends with a prostitute and sit with her. Porque os que praticam tais obras Because those who practice such things, estão vivendo no meio de pessoas que praticam obras assim. they're living among the people who practice acts like this. E eu preciso me relacionar com esse tipo de pessoa para tirá-los de lá. And I need to be with these people so I can get them out of there. O que Paulo está dizendo para eu não fazer aliança What Paul is saying for me not to make alliance é com with gente que fala, is with the people who speak. mas o que ele pratica é diferente do que ele fala. But what they practice is different to what they speak. Olha o versículo seguinte que vai dizer assim: Look at the following verse. porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Eu não julgo os que estão de fora. I don't judge those who are outside. Não julgais os que estão dentro. Não é os que estão lá fora que a gente julga, porque os que estão lá fora não dizem que são de It's Cristo. not the ones who are outside that we judge, because the ones outside don't say they belong to Christ. É os daqui de dentro. It's the ones who are in here. Aí o verso 13 diz assim: Then verse 13 says this. mas Deus julga os que estão lá fora. Tirai, pois, de dentre vós o iníquo. Não se preocupe com os que estão lá fora. Don't worry about the ones who are outside. Agora se preocupe com os que estão aqui dentro, Worry about the ones who are in que here, dizem ser de Cristo, that say they belong to Christ, mas as obras não condizem com pessoas que são de Cristo. but their works aren't cohesive with the people who are from Christ. Sabe o que é lindo em Filipe? Do you know what is beautiful in Philip? falava. Philip
begins to speak. E o povo ouvia. And then the people heard. E ele praticava obras. And he practiced works. E o povo observava. And people looked. Levante a tua mão direita para o céu. Diga bem forte comigo: Espírito Santo, And say with me, Holy Spirit, me ajuda a falar. help me speak. E me ajuda a produzir obras And help me produce things coerente com o que eu falo. that are cohesive to what I Me say. ajuda, Espírito Santo, Help me, Holy Spirit. porque tem uma multidão Because there's a people que tem me observado. who have been watching me. E eu quero And I want glorificar o teu to nome glorify your name com a minha with fala my mouth e com as minhas and with my obras. action. E o que é que Felipe ia fazendo? And what was Philip doing? Ele ia curando, He would go curing. ia expulsando os demônios, And he would cast away demons. ia libertando pessoas, He would free people. orando por pessoas que iam aceitar a Jesus. Praying for people who hadn't accepted God. Ele estava sendo usado por He Deus was being used by God de uma maneira qual ele nunca foi antes em toda a sua vida. in a way he had never been before in his whole life. Ele amava estar em Jerusalém. He loved being in Jerusalem. Ele amava servir a igreja em He Jerusalém. loved serving the church in Jerusalem. Eu amo servir o altar. I love serving the Eu altar. amo arrumar as cadeiras para quem vai sentar I love nelas. sweeping the chairs for those who are going to sit. Eu amo distribuir envelope para quem vai dizimar. I love giving the envelopes to those who are going to Eu amo ajudar alguém que precisa ser ajudado na minha I igreja. love helping somebody who needs help in my church. Quem é você? Who are you? Eu sou Felipe, o diácono da I igreja. am Philip from the church. E Deus olha do céu e diz: And then God looks from heaven and says, a igreja local só te conhece como diácono, the local church only knows you as a helper. mas há uma cidade But there's a city que precisa te conhecer that needs to know you. como aquele que cura, The one who cures. como aquele que liberta, The one who frees. como aquele que expulsa As the one demônios who casts away demons. pelo poder do Espírito Santo de With the Deus. power of the Holy Spirit of the Lord. Mas como que isso vai acontecer? But how is this going to happen? Eu não penso em sair daqui. I don't think about leaving this place. Eu vou gerar no teu coração um desejo de sair I'm going daqui. to put in your heart the desire to leave this place. Levanta-se uma perseguição. A persecution rises. Não tem como ficar aqui na igreja sendo diácono I mais. can't stay in the church being a Eu helper vou anymore. fugir de I'm Jerusalém. going to run away from E o Jerusalem. Espírito Santo dizendo: yes, The Holy Spirit saying yes, 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 yes. yes. Alguém está dizendo: Somebody is saying ele está sendo ministrado pela sua aflição. they are being ministered by your difficulties. Mas o Espírito Santo está afirmando: But the Holy Spirit is não confirming é a aflição que ministra no coração it's dele. not the difficulty that ministers in the heart. É o meu poder. It's my power. É o meu poder. É o meu poder. O que alguns chamam de fuga, What some says running eu away. chamo de envio. Call it sending. O que alguém chama de What esconder-se, someone says is hiding. eu estou te mostrando para uma cidade inteira. Showing it to an entire city. Tudo começou numa aflição. It all started with a difficulty. Atos capítulo 6. Acts chapter 6. Estevão, cheio do Espírito Santo, Be full of the Holy Spirit. foi separado como diácono na igreja. He was separated as a helper at the church. Versículo 6 de Atos capítulo 6. Verse 6 of Acts 6. Felipe também foi separado como diácono na igreja. Philip was also separated as a helper at the E church. Deus está dizendo: é só o começo. And Jesus is saying it's only the beginning. É só o começo. It's only the beginning. Você só conhece de arrumar cadeira. You only know about fixing the Você só church. conhece de levar a cesta básica para alguém. You only give food to people. Mas a tua aflição But your challenges vai te mostrar um poder que ainda você não are viveu. going to show you a power you haven't lived yet. Vai te dar experiências que ainda você não teve. It's going to give you experiences you haven't gone through yet. Fique apenas na dispensação do meu Espírito, diz o Senhor. Only be ready by my Holy Spirit, says the Lord. E a multidão começa a ver: And the people start seeing this. quem é este homem? Who is this man? Ele é poderoso. He's powerful. Ele é um diácono lá em Jerusalém. Oh, he's just a helper in Jerusalem. Mas como que tudo isso começou
começou a acontecer? But how did all of this start to happen? Ah, eu não sei. Oh, I don't know. Na verdade, foi num tempo muito difícil da minha vida. In reality, it was in a really difficult time of my life. Eu sentia que o controle da minha vida foi tirado das minhas mãos. I felt control of my life was taken off my hands. Mas o que eu não sabia But what I didn't know é que quando o controle da minha vida foi tirado das minhas mãos, that when control was taken off my hands, o controle da minha vida não foi na mão dos meus perseguidores, control of my life wasn't put into my persecutor's hands. foi na mão do Espírito Santo de It Deus. was in the hands of the Holy Spirit. E quando Ele começou a ter o controle absoluto da minha vida, And when he started having control of my life, eu comecei a ver o paralítico andar. I started to see paralyzed E eu people walk. comecei a perceber que os demônios estavam saindo das pessoas. I could see people, demons being cast away. Eu comecei a perceber que as pessoas estavam vindo para I Jesus. started to see people coming to Jesus. Tudo começou na minha aflição. All started with a challenge. Escuta, tô acabando. Listen, I'm almost finished. Aquilo que não te mata te fortalece. What doesn't kill you strengthens you. A tua aflição não veio para te derrubar, Your challenge didn't come to pull you down nem para te envergonhar. or to embarrass you. Ela veio para expandir a tua vida no poder do Espírito Santo. It came to expand your life in the power of the Holy Spirit. Talvez você estava lá no Brasil. Maybe you were in Brazil Você dizia, eu não saio do meu país. and you said, I will never leave my country. E por causa de uma dívida, de uma aflição, And because of a debt or a challenge, por causa de um sonho que é impossível se conquistar no Brasil, você because of an pensou, impossible dream that is impossible to achieve in Brazil, você diz, vou para a Inglaterra. you said, I'm going to go to England. Por quê? Why? Ai, porque aqui tá muito difícil. Because things are really difficult here. O que você não sabia é que quando chegasse aqui na Inglaterra, What you didn't know is when you got to England, você ia conhecer a Cristo como você nunca iria conhecer lá no Brasil. you would get to know Christ the way you never did in Brazil. Que Deus ia te despertar para o ministério que você nunca teria se estivesse lá. That God would show you the ministry you would never have seen otherwise. Você vai viver experiências aqui que você nunca viveria ali. You're going to live experiences here that you never lived there. Começou com tudo aquilo que você chamou de aflição. It all started with what you call the challenge. Deus resolveu a tua aflição, aquilo que era aflição virou testemunho. What was a challenge became a testimony. E aquilo que era um homem limitado que se relacionava com algumas poucas coisas da igreja, What was a limited man who related with few things in the church, agora ele se relaciona com a pessoa bendita do Espírito Santo. now he relates himself with the Lord. E ele não se move mais entre quatro paredes. He doesn't move in four walls. Ele se move de um bairro para outro, de uma rua para outra. He moves from a city to another, from a street to another. E ele agora não gasta mais tempo com as coisas. And he doesn't spend time with things anymore. Porque quando eu era diácono me relacionava com as coisas. Because when I was a helper, I used to Agora eu quero alcançar pessoas. Now I want to reach people. Há uma chama no meu coração pelas There is a pessoas. fire in my heart for Mas people. quando tudo isso When começou, all of this started, começou numa tribulação que eu because of vivi, the challenge, que eu conheci o poder do Espírito Santo. that I got to know the Holy Spirit. Mas escuta, eu fecho dizendo, I want to end saying, pelo poder do Espírito, by the power of the Holy Spirit, Felia fazia estas coisas. Philea would do these things. Mas existia um homem, But there was a man, o nome dele era Simão. his name was Simon. Qual era o nome dele? What was his name? Qual era o nome dele? What was his name? Simão. Simon. Simão também tinha poder. He also had power, Mas não era do Espírito. but it didn't come from the Spirit. Não. Simão tinha muita fama. He had a lot of fame, Mas não era do Espírito. but it wasn't from the Spirit. Não. Simão tinha fama. He had a lot of fame. Aparentava ter poder. He seemed to have power. Ele era um mágico. He was a magician. Ele era um mágico. He was a magician. E a cidade de Samaria respeitava muito Simão. And the city of Samaria really respected him. E Felipe até teve uma certa dificuldade, porque tudo que Felipe pregava e anunciava através das obras, And Philip had a challenge because everything that he used to preach and announce through the words, Simão ia lá e desfazia tudo com as suas palavras. Simon would go there and then undo everything with his words. Vai para Atos capítulo 8, versículo 5, por favor. Acts chapter 8, verse 5. Eu encerro dizendo essa parte aqui para I você. want to end saying this to you. E nós vamos orar. Then we're going to pray. Olha o que diz o versículo 5. E descendo Felipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo, verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia e os sinais que ele fazia, verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos e que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, verso 8.
E havia grande alegria na cidade. Havia grande alegria na cidade. There was great joy in the city. Havia grande alegria na cidade. There was great joy in the city. Só que o verso 9 diz assim: But verse 9 says this. estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da magia e tinha iludido, diga bem forte, tinham iludido. He had deceived. Então ele tinha iludido as pessoas lá daquela cidade de Samaria e diziam que era um grande, volta para mim o verso 9, dizendo que era uma grande, verso 10, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até os maiores, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Olha só, o mágico Simão, The magician Simon, ele fazia suas mágicas. he used to do his magic tricks. E o povo olhava aquilo. And people would see that. Uau! Wow, Uau! O wow, que é isso? what is this? E ele dizia: And he would say, isto é o poder de Deus. this is the power of the Lord. Mas não era. But it wasn't. Era magia. It was magic. O que Felipe fazia What Philip would do era poder de Deus. was the power of God. Qual é a diferença entre o que Felipe fazia e o que Simão fazia? What was the difference between what Philip would do and Simon would O do? que Simão fazia era magia. What Simon would do was magic. O que Felipe fazia era poder de What Deus. Philip did was the power of God. O que a magia faz What magic does é iludir as is to pessoas. deceive people. O que o poder de Deus faz What the power of the Lord does é revelar as is pessoas. to reveal things to people. O que a magia faz What magic does é entretenimento. is entertainment. Mas o que o poder de Deus faz But what the power of the Lord does é transformação. is transformation. Você quer ser entretido? Do you want to be entertained Ou você quer ser transformado? or do you want to be transformed? Aí você pode escolher se você quer ficar com Simão ou com Felipe. And then you can choose if you want to be with Simon or Philip. O que a magia faz? Because what magic does, A magia te distrai da verdade. magic distracts you from the O truth. que o poder do Espírito faz? What the power of the Spirit does, Ele te atrai para a it verdade. attracts you to the truth. Agora, o que Simão fazia Now what Simon used to do era a simulação de uma transformação. was a simulation of the transformation. Ele pega um fogo He would take fire, e de um fogo and from a fire, vira uma flor. it became a flower. É um fogo que se transformou numa flor. It was fire that became a flower. Não, 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 não. Isso não é poder. This isn't power. Isso é ilusão. That is illusion. Porque o fogo foi sempre fogo Because the fire was always fire. e a flor sempre foi flor. And the flower was always a flower. Ele simulou uma transformação He simulated a que transformation apareceu ser transformação diante dos teus that olhos. seemed to be a transformation Mas to a our flor eyes. sempre foi flor But the flower was always a flower. e o fogo sempre foi fogo. And the fire was always fire. Só os teus olhos foram enganados. Only your eyes were deceived. O mágico pega o pano, The magician takes a piece of cloth, de preferência branco, preferably white, que se ele pegasse preto como o meu seria um corvo. because if he got a black one like mine, it wouldn't work. Mas era um pano branco. But it was a white piece of cloth. E ele fazia um negócio com o pano. And he would do something to the cloth. E And sai uma pomba voando. a dove would come out flying. Uau, isso é poder de Deus! Well, this is the power of the Não, não, Lord. não, 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 isso é magia. No, this is magic. Isso é ilusão. That's illusion. Porque o pano continua lá, Because the cloth is still there. enquanto que a pomba já estava lá. While the dove was already there. O pano sempre foi pano diante da magia. The cloth was always a cloth in front of E magic. pomba sempre foi pomba diante da magia. Dove was always a dove in front of magic. A questão é que ele simula uma transformação He simulates a transformation. e as pessoas pensam que foi transformado de pano para pomba. And people think it went from a cloth to a dove. Mas nunca foi. But it never was. Aquele pano continua sendo pano. The cloth is still cloth. E aquela pomba sempre foi pomba. And the dove was always a dove. Mas quando o poder do Espírito Santo chega, But when the power of the Lord arrives, ele não simula fazer alguma coisa. simulate doing something. Ele
faz alguma coisa. O que era idólatra já deixa de ser idólatra, passa a ser adorador. The one who was idolatry stops being idolatry and becomes a O que worshiper. era adúltero para de ser adúltero, se porta como uma pessoa fiel à família. The one who was an adulterer stops being an adulterer and he gets a family. O que era beberrão parou de ser beberrão para ser uma pessoa santa e honesta. The one who was a drunk stops being a drunk to be a holy O que person. roubava já não rouba mais, antes trabalha para aquilo que ele deseja. The one who used to steal doesn't steal anymore. Now he works for what he wants. Então o que o mágico dava So what the magician would give era ilusão. was an illusion. Mas o que o Espírito Santo favorece, But what the Holy Spirit ele gives, fornece what he e gives ele oferece and he offers é transformação. is transformation. Escuta, o Espírito de Deus está aqui nessa noite Listen, the Holy Spirit is here tonight e não quer iludir você. and he doesn't want to elude you. Ele quer transformar você. He wants to transform you. Ele está dizendo para você, não vai ser fácil. He's saying it won't be easy. Essa caminhada não é fácil. This is not an easy walk. No mundo você vai ter aflição, mas fica tranquila, porque Cristo venceu. Você vencerá também. Vai ter dias difíceis, mas eu estarei contigo. Be with you. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Na segunda estou contigo, na terça eu estou lá, na quarta também, na quinta, na sexta, no sábado. Friday, Saturday. Eu estou com você. Não vai ser fácil, mas não desanime. Vai passar por tribulação, mas ela não vai te matar, só vai te expandir. They will expand you. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Enquanto você fica em pé, While you stand up, deixa eu dizer algo para você aqui. let me tell you something. Escute, Listen, não desanime no meio dos teus desafios. don't give up in front of your challenges. Diga comigo, eu não vou. Say with me, I won't. Não. Diga com voz de vencedor, diga, eu não Say vou with the voice of a winner, I won't. esmorecer. Right. Diga, eu não vou I won't fraquejar. be weakened, Ainda que eu esteja fraco, even though I am weak. sou forte. I am strong. Por quê? Why? Porque o que veio para me abater Because the one that came to beat me vai anunciar quem eu sou em Cristo Jesus. is going to announce who I am in Jesus Christ. Golias não veio para matar Davi, Goliath didn't come to kill David. veio para promover Davi. He came to promote him. Vou te matar, Davi. Go back to the altar, David. Bobagem, Golias, você só vai me promover. Courage, David. You're only going to promote Vou me. te fazer passar vergonha, Davi. I'm going to make you ashamed, David. Que nada, depois de te colocar ao chão, viverei o maior tempo de honra de toda a minha história. Put you to the ground. I'll live the greatest A thing in my life. minha aflição My challenges não veio para me destruir, didn't come to destroy me. veio para me promover. Came to promote me. A fornalha, The furnace. ela aqueceu a fama de Mesaque, Sadraque e Abdenego. It heated the fame of Shadrach, Meshach, and Abednego. O rei dizia, The king would say, vou lançar vocês lá dentro, I'm going to throw you in there. vocês vão morrer. You're going to die. E eles diziam, And they would say, nunca ficamos tão famosos como nesse tempo de tribulação. then as we were in this time of difficulty, Quem é aquele? who is that one? Quem é aquele? Who is that one? Não foram lançados 3 homens lá dentro? Wasn't 3 men Quem é there? aquele? Who is that one? É o quarto homem. É o quarto homem. Toda a cidade ficou sabendo que os 3 tinham o quarto 3 homem. became 4 men. Escuta, Listen, Sambalaque, Samala, ele acelerou he sped up a obra que Neemias estava fazendo. the work that Nehemiah was doing. Quando alguém pensa que vai te parar, When someone thinks they're going to stop só you, está te dando energia para acelerar. they're only giving you strength Deixa eu to te go dizer. faster. Let me tell you, Os irmãos de José the siblings of Joseph, diziam, they would say, vamos colocar ele em grande tribulação. we're going to put him in a great challenge. Tinha um poço There was a well, e alguém dizia, and someone would say, empurra ele para dentro do poço. throw him inside of the well. Empurra ele para dentro do poço. Throw him inside of the well. Não empurraram José para dentro do poço. They didn't throw Jacob in the well. Empurraram José
José para dentro do palácio de Faraó. Threw Joseph into the kingdom Oh, of Pharaoh. ele se tornou o homem mais importante depois de Faraó lá no Egito. Became the second most important man of A Egypt. tua aflição Your difficulty não veio para te matar, didn't come to kill you. ela veio para te promover. It came to promote you. Vamos matar Jesus. We're gonna kill Jesus. Pendura Jesus na cruz do Calvário. Hang him from the Faz cross. isso, pendura mesmo. Do this, hang me. O que vocês iriam chamar de vergonha, What you call shame. a cruz foi o anúncio para o planeta que Jesus Cristo é o nosso Salvador. It's an announcement that Jesus is our Savior. Tá passando por aflição? Are you going through challenges? Passe dando glória, Go through it saying glory. porque pode chegar o tempo Because there could come a time que você atravessou todo momento difícil. that you went through all the difficult times. Você não sabia o que ia acontecer. You didn't know what would happen. E quando tudo acabou, Deus te promoveu. And when it was all over, God promoted you. Se você olhar para trás, If you look behind, não se arrependa de não ter feito o que você deveria fazer. don't regret not doing what you should have done. Quando você olhar para trás, When you look behind, não se arrependa de ter feito o que você não deveria ter feito. don't regret doing what you shouldn't have done. Como assim, pastor? What do you mean? Estou passando pela tribulação, Going through difficulties, mas eu vou dando glória. but I'm gonna go take glory. Estou passando pela dificuldade, I'm going through the difficulty, mas eu vou dando glória. but I'm gonna go take glory. Mas por que você está dando glória? Você ama a tribulação? But why are you saying glory? Are you in a difficult time? Não, eu estou dando glória porque eu sou cheio do Espírito, do poder do Espírito. I'm saying glory because I'm full of the Eu não Spirit. sei aonde isso vai dar, mas Ele sabe. I don't know where this is gonna go, but He knows. Alguém está dizendo que é para minha vergonha, mas eu sei que vai ser para a glória do nome do Senhor. Someone's saying it's for my shame, but I know it's Então for eu the vou glory of dando the Lord. glória, eu vou dando glória, eu vou dando glória, eu vou dando glória. I'll go saying glory, I'll go saying glory. Cheguei! I'm here. Quando eu olhei para trás, When I look behind, vendo o lugar aonde eu estou, seeing the place that I was at, eu não vou me arrepender de ter dado cada glória no caminho. I'm not gonna regret saying every glory on the way. O que não pode acontecer What can't happen é de ver o lugar aonde eu cheguei, is looking at the place that I got to. que eu não chegaria se não fosse aquela tribulação. I wouldn't have got to if it wasn't for that difficulty. Mas no meio da tribulação eu não dei glória a Deus. But during the difficulty, I didn't say one glory. Eu não me sinto nem digno de chegar nesse lugar de honra, I don't feel worthy of being in this place of honor. porque eu não dei glória a Deus. Because I didn't say glories be to God. Vai dando glória a Deus. Go say glories be to God. Você não sabe aonde você vai chegar, You don't know where you're gonna go to, mas o Espírito Santo sabe. but the Holy Spirit does. Você não sabe o que vai acontecer, You don't know what's gonna happen, mas o Espírito Santo sabe. but the Holy Spirit does. Você não sabe o que fazer, You don't know what to do, mas Ele vai te usar de tal forma que você e os outros vão ficar admirados. but He's gonna use it in a way that everyone's gonna be amazed. Levante a sua mão para o céu. Raise your hands to heaven. Senhor, eu não sei o que meu irmão está passando. Lord, I don't know what my sibling is going through. Eu não sei o que ela está vivendo, o que ele I don't know pode what- estar vivendo. I don't know what she's living or he's living, Mas uma coisa eu sei. but there is one thing I know. Todos nós queremos fluir no poder do Teu Espírito. We all want to flow in your power. Flui, Espírito. Flow, Holy Spirit. Flui, Espírito de Flow, Deus. Holy Flui. Spirit. Flui, Espírito de Deus. Flow, Holy Flui. Spirit of the God. A tribulação vai ficar mais fácil com a Tua presença. Challenges will be easier with your help. A nossa vida terá sentido com a Tua presença. Our life will have purpose with you. Porque o Senhor não nos ilude. Because you don't deceive us. O Senhor confirma a Tua obra em nós. You confirm your work in us. Toma a vida do meu irmão. Take the life of my sibling. Toma a vida da minha irmã. Take the life of my sister. Aos que me ouvem pela internet Those of agora, you who are listening me online. eu ministro o Teu poder sobre a vida deles agora. I minister power over their life at Eu this ministro o moment. Teu poder, ó Espírito, sobre a vida I deles minister your agora. power over their lives. Que obras do Teu Espírito comecem a acontecer. That works of the Spirit begin to happen. Eu profetizo as maiores experiências com o Espírito Santo de Deus. Ainda estão por vir. They're still to come.
Ora bashandara bakandoro bidikandara bashandara mayas. Oro kondoro suyaramandara kandoro bidikandara sobya mayas. Nuyara kandoro mene kandoro sui de kendebaste badoko de vasei. Não mude as tuas obras, Don't change your works porque o ambiente se transformou. because the atmosphere changed. A servir? If it's working, Eu servia lá na igreja, I used to serve at the church, mas aqui but here em Samaria, in Samaria, quem é de Deus serve em qualquer lugar, those who belong to God serve anywhere, qualquer lugar, anywhere, qualquer lugar, anywhere, qualquer lugar. anywhere. O Espírito Santo quer expandir a sua vida. The Holy Spirit wants to expand your life. Levante a sua mão para o céu. Raise your hands to the heavens. Senhor, aonde tem uma mão levantada aos céus agora? Lord, where there's a hand raised right now, Eles podem não entender o que estão passando hoje. you may not understand what they're going through, Mas eu sei, tudo fará sentido amanhã. but I know it will all make sense tomorrow. Tudo fará sentido amanhã. It will all make sense tomorrow. Ajude-os Help them a andar no poder do teu Espírito. walk in the power of the No Spirit. poder do teu Espírito. The power of the No Spirit. poder do teu Espírito. The power of the Spirit. Para a glória do teu nome, Senhor. Glory of your name. Em Cristo Jesus. Christ. Amém, Amen. amém Amen. e amém. Amen. Aplauda ao Senhor Jesus bem Give the forte. Lord a round of applause. Tome o seu lugar, Take your glorificando a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Aleluias. Hallelujah. Você recebe essa palavra como palavra de Deus no seu coração? Do you receive this word into your heart? Então eu queria que você dissesse bem forte os melhores dias da minha vida. I would like you to say the best days of my life. Se você está dizendo como quem crê, você está dizendo muito como quem não crê. Diga bem forte: os melhores dias da minha vida The best days of my life ainda estão para are still to acontecer. come. Amém, igreja?